Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus, este momento sublime, especial, que experimentamos é um pouco daquilo que iremos gozar nos céus com o Senhor. Ainda que de maneira imperfeita, Senhor, e com tantas limitações, nós podemos sentir juntos, guiados pelo Teu Espírito, guiados pela Tua Palavra, a olharmos para aquele dia em que o Cordeiro que foi morto, porém venceu e triunfante ressuscitou, virá sobre as nuvens, nos resgatará, nos redimindo por completo, porque somos o Teu povo eleito, o Seu povo eleito. Senhor, nós Te agradecemos por este momento tão especial, porque sabemos que nenhum de nós merecia estar aqui nesta noite. Não somos dignos de nada. Nossa glória é vaidade, as nossas obras são trapos imundos, mas aquele que é o centro de todo louvor, o Senhor Jesus Cristo, por sua morte e sacrifício, nos concedeu vestes dignas, limpas, puras, nos deu um novo coração, um novo louvor nos lábios, um motivo para cantar, viver, sorrir, sofrer, tudo isso para a glória do Teu nome. Oramos ao Senhor nesta hora, pedindo mais uma vez que abras o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos entender a palavra, a mensagem da cruz, e que ela encontre lugar especial em nossos corações. Visita nós, Senhor, nos visitas, pois cremos que visitas aos nossos filhos, cremos que falarás poderosamente mais uma vez aos corações, e certamente muitos serão quebrados e rendidos aos pés do Rei. Oramos em nome de Jesus e pedimos estas bênçãos. Amém. Amém. Mateus capítulo 6, abramos juntos a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9, nós chegamos à oração do Senhor, a oração dominical. A partir do versículo 9 até o versículo de número 13, nós nos deparamos com um modelo de oração dado pelo Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, conhecida como oração dominical porque proferida sempre no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, o domingo. Conhecida também como oração do Senhor, porque ela foi dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos em resposta a um pedido, a uma oração. Nós notamos que quando o Senhor tratou sobre oração, quando Ele falou sobre oração, Ele disse que nós não deveríamos utilizar a oração como um pretexto para que os homens nos louvassem, e também não poderíamos tomar a oração e torná-la tão fria, formal, mecânica, a ponto de não entendermos o seu significado bíblico e espiritual. E em resposta a esse ensinamento de Jesus, o que nós notamos aqui é um apêndice ao que ele vinha ensinando, e que nós podemos compreender melhor quando fazemos uma comparação desta passagem no Evangelho de Mateus com aquilo que Lucas registrou. Por exemplo, abramos em Lucas capítulo 11, vamos deixar Mateus capítulo 6 marcado, mas introdutoriamente, notemos juntos que Lucas 11 nos traz a informação de que o Senhor Jesus, Ele ensinou esta oração, modelo para os seus discípulos, em resposta a uma oração dos discípulos, a uma petição deles. Porque quando o Senhor falou a respeito de oração, e Ele foi tão profundo em seu ensinamento, a resposta sincera, real de seus discípulos não foi arrogante, porém humilde. Eles demonstraram um coração ensinável.
E em Lucas capítulo 11, no versículo de número 1, o que é que nós lemos juntos? Vamos ler? Vamos lá? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, a partir do versículo 2, nós vamos notar que a oração do Senhor é apresentada por Cristo. Então, Cristo entregou um modelo para o seu povo. Os irmãos que acompanharam a série de mensagens no catecismo, estudos no catecismo que nós adotamos como presbiterianos, novamente reestudarão este assunto. E terão o privilégio, juntamente com toda a congregação, de acompanharem esta série. A série sobre a oração do Senhor, ela é de grande valor e eu quero incentivar a todos vocês para que acompanhem, para que não percam. Porque quando nós voltamos para Mateus 6, a partir do versículo 9, o que é que nós lemos? Vamos ler novamente a palavra, agora a passagem da mensagem desta noite, ou para a mensagem desta noite. Vamos ler juntos Mateus de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o portanto, vocês orarão assim, ou deverão orar assim, é uma resposta a uma petição. E o que nós notamos aqui é que este modelo de oração, ele nunca será aplicável ao homem que não rendeu-se a Jesus Cristo. Este modelo de oração, ele nunca será experimental na vida e na alma daqueles que não têm comunhão com Cristo. Porque o que Cristo está entregando aqui é um maravilhoso meio de graça. O que Cristo está oferecendo aos seus discípulos é um norte, é um direcionamento, é um caminho pelo qual nós deveríamos moldar ou devemos moldar as nossas orações. E aí nos surge a primeira pergunta desta noite: o que é a oração? O que vem a ser a oração? A primeira pista é que ela é um meio de graça. O meio de graça é a bênção ou uma bênção que o Redentor comunica ao seu povo. Eu poderia citar alguns exemplos. A ceia do Senhor é um meio de graça. Só experimentam deste favor imerecido aqueles que têm comunhão com Cristo. O batismo é um meio de graça. Só experimentam deste favor imerecido aqueles que creem em Jesus Cristo e agora são recebidos na aliança, no povo da aliança, juntamente com seus filhos. A comunhão dos santos é o meio de graça e só experimentam deste favor imerecido aqueles que têm comunhão com Cristo. De forma que você pode entrar e pode sair, de forma que você pode se assentar e ouvir e cantar, de forma que você pode participar de várias programações da igreja, mas se você não tem comunhão com Cristo, estes meios de graça não farão nenhum sentido para você. De forma que a oração do Senhor, ela nos leva a questionarmos ou a levantarmos esta primeira pergunta: o que é a oração? E me permitam aqui nesta noite usar o nosso catecismo, o breve catecismo, um dos padrões que nós utilizamos como presbiterianos. A definição é que a oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus. Oferecer desejos santos só é possível para quem tem comunhão com Cristo.
A oração também é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas que estão de acordo, segundo a sua vontade. Só entendem o verdadeiro significado da vontade de Deus porque seguem a palavra de Cristo, aqueles que têm comunhão com Ele. E por falar em comunhão, qual o verdadeiro significado desta palavra? E por falar em comunhão, qual o verdadeiro significado de entendermos o que é a oração e por que ela é tão importante? Por que ela deve ser oferecida sempre em nome de Jesus? Por que ela sempre deve ser apresentada com um reconhecimento sincero e confessional dos nossos pecados? Por que ela deve ser acompanhada de um agradecimento feliz porque reconhecemos as suas misericórdias? Porque a oração, sendo um meio de graça, é experimentada por aqueles que reconhecem o Criador como seu Pai celestial. A oração do Senhor, observem comigo mais uma vez o texto bíblico, ela pode ser dividida da seguinte maneira. O primeiro momento, ou a primeira parte, nos apresenta uma introdução. Pai nosso que estás nos céus. Depois nós temos 6 petições. As 3 primeiras mostram quais as necessidades básicas para um cristão. Percebam que Cristo as coloca na ordem correta. Geralmente ou normalmente nós oramos primeiramente por nossas necessidades físicas, humanas, pessoais. Cristo ensina que a forma correta é apresentar primeiramente as nossas necessidades ou a glória de Deus como nossas 3 principais necessidades. Vejam comigo, santificado seja o teu nome, é a primeira petição no versículo 9. No versículo 10, as 2 petições seguintes, a segunda e a terceira. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois de entendermos que a glória de Deus vem em primeiro lugar, ou seja, o seu nome, o seu reino e a sua vontade, Cristo então nos ensina como nós devemos orar por nossas necessidades e as necessidades do nosso semelhante. Nós vamos notar isso a partir do versículo de número 11. Nunca nós devemos orar o meu pão de cada dia, mas o pão nosso, da comunhão dos santos. Nunca devo orar apenas pelo perdão das minhas dívidas, mas no versículo 12 eu devo pedir que o Senhor nos perdoe as nossas dívidas, mais uma vez apontando para a comunhão dos santos. E no versículo de número 13 há uma petição para que o Senhor não somente não permita que eu venha cair em tentação, mas que Ele livre não somente a mim, mas todos os meus irmãos. Então, 6 petições, uma introdução, 6 petições e a conclusão extraordinária que diz no final do versículo 13: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agora, tomando este modelo de oração, nós precisamos começar a considerar e aprender juntos, nesta noite, as lições iniciais. Na introdução ou introdutoriamente nós percebemos ou nós vemos que o Senhor tem muito a nos ensinar desde o prefácio à oração dominical. Observem comigo novamente o versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. O Senhor então nos ensina que devemos nos aproximar do Senhor e nos aproximar dele, reconhecidos de que ele é o nosso Pai. A oração, ela não se aplica a alguém que não tem comunhão com Cristo, porque ela só será aceita por aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, e agora tem a Deus, o Criador, como o seu Pai celestial. Esta situação, ou esta verdade, ela é tão séria, meus irmãos e irmãs, que naquele tempo, ou nos dias da igreja primitiva, da igreja antiga, nenhum incrédulo era autorizado a fazer a oração do Senhor. Assim como nenhum incrédulo também poderia se aproximar da ceia do Senhor.
Porque ambos meios de graça dizem respeito à comunhão, a uma fraterna relação, a uma filial relação pactual que o povo de Deus tem com o seu Senhor. Então, é vazia a tentativa de se orar a oração dominical, se não se possui, ou se você não tem em seu coração o maior tesouro deste mundo, que é Jesus Cristo. E aí muitos ainda afirmam, mas esta oração, ela não se aplica para o cristão. Porque nós fomos ensinados que deveríamos orar sempre em nome de Jesus Cristo. Mas a Escritura vem e nos diz que nós só podemos orar, Pai nosso que estás nos céus, se nós entendermos o significado das palavras de Jesus em João 14:6. Vocês lembram comigo de cor? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão... Ninguém pode orar, Pai nosso que estás nos céus, com a convicção, com a plena certeza, com a confiança de que nós somos filhos de um Pai poderoso, de um Pai que está disposto a nos ajudar, a nos socorrer, que nos ensina a orar. Se nós não formos ainda, ou se a maravilhosa obra da salvação não aconteceu em nossa vida, se Cristo não nos conduzir até o Pai, nós não entenderemos o significado deste prefácio. Nós não entenderemos o significado de apresentarmos as nossas orações primeiramente visando a glória de Deus, a glória de Deus. Então, irmãos, é importante nesta noite lembrarmos e percebermos que aquilo que iremos fazer mais uma vez unidos diz respeito ao benefício da cruz de Cristo, ao benefício do sacrifício de Cristo, de sua obra redentora, nos proporcionando toda esta gloriosa reunião que podemos experimentar juntos. Eu quero mostrar e quero reforçar isto para vocês, porque é necessária esta ligação, este arraigamento, está ligado à videira verdadeira, entrar pela porta da salvação, alimentar-se do pão da vida. Porque se assim não for, tudo o que estamos fazendo aqui é vazio, sem sentido, e até mesmo as nossas orações não serão aceitas. Existe um relato bíblico no Evangelho de João, onde um homem cego ensinou muita teologia para homens doutos. Quando Jesus Cristo curou aquele cego de nascença, manifestando a glória do Pai que está nos céus, e os homens ficaram perguntando a ele, mas quem foi que fez isso por você? Quem realizou esta obra? Como ele pôde fazer isto? Aquele cego respondeu: eu sei muito bem que Deus não aceita oração de pecador, mas o que este homem fez por mim, eu posso ter certeza que antes eu não enxergava, mas hoje vejo. Uma prova cabal de que Deus não aceita a oração de pecadores que não estão unidos, ligados, arraigados a Jesus Cristo. Esta comunhão, irmãos, ela é importante. Este compromisso, ele é necessário. A ceia do Senhor, ela não pode ser tomada de maneira leviana, porque se nós percebemos que a oração dominical, um santo modelo dado por nós, não pode ser feita ou pronunciada por qualquer homem, mas por um pecador que foi transformado por Cristo, não podemos comer nem beber juízo para nós mesmos. Está tudo ligado, irmãos. Todos os nossos momentos, toda a trajetória da nossa vida, tudo aquilo que fazemos, tudo está ligado. E se a nossa ligação não for com o nosso Deus e Pai, pela mediação de Cristo, não há nenhum sentido para nós buscarmos a sua presença, se não há um desejo sincero de viver e morrer para Ele e por Ele.
Pai nosso que estás nos céus é um prefácio, então, que nos encaminha para as 3 primeiras petições. E é apenas com a primeira petição que eu gostaria de trabalhar ainda um pouco com os irmãos nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, nos dirige então para todas as petições que nós devemos fazer ou moldar as nossas orações. A oração do Senhor, ela não pode ser tomada de maneira que em uma formalidade de adoração ou da adoração, ela se torne vazia e sem sentido. Mas nós precisamos entender que o direcionamento dado pelo Senhor vai mostrar o que deve vir primeiro e o que nós devemos priorizar, não somente quando oramos, mas em qualquer coisa que nós fazemos. Então, olhem novamente comigo para o versículo 9. E encontrando a primeira petição, nós vamos ver que o Senhor começa a nos ensinar que a glória do Pai, ela sempre deverá vir em primeiro lugar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ora, a Bíblia nos diz que Deus é santo. E esta petição, ela não quer nos ensinar que nós devemos orar para que Deus seja santo. Ele é santo. A Escritura nos diz que os anjos nos céus louvam constantemente, sem descansar, ao Senhor, e eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. A terra toda está cheia de sua glória. A Escritura nos diz que o Senhor é santo e, portanto, o seu nome deve ser honrado. Então, quando nós oramos desta maneira, ou quando nós aprendemos com Cristo esta petição, este pedido, o que é que fazemos? Como nós devemos orar? O que devemos pedir ao Senhor? Abram comigo o Salmo 67. Salmo 67. O livro dos Salmos nos apresenta diversos exemplos bíblicos a respeito das petições ensinadas pelo Senhor, em especial estas que falam a respeito da glória de Deus. Quando nós oramos como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pedimos que o Senhor nos habilite, nos capacite, a nós e aos nossos irmãos, a glorificá-lo em tudo aquilo em que Ele se dá a conhecer, em todos os meios pelos quais Ele se faz conhecido. Os versículos de 1 a 3 são os versículos que nós vamos ler. O Salmo 67, é um salmo maravilhoso. E como é que ele começa falando a respeito deste tema? Vamos ler juntos? Seja Deus glorioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Quando eu rogo ao Senhor que o seu nome seja santificado, eu não estou pedindo para que o Senhor seja mais santo, mas eu estou rogando ao Senhor que ele seja tratado pelos homens como deve ser: santo, separado dos homens, santo, digno de toda honra, glória e louvor, santo, condescendente, imanente, próximo aos pecadores, santo, aquele que revela pureza, fidelidade, honra e glória por sua palavra, santo, aquele que chamou um povo para si, purificando, lavando e regenerando pelo sangue do Cordeiro, santo. Quando nós aprendemos com Cristo e dizemos em nossas orações: santificado, Senhor, seja o teu nome, nós oramos assim como o Salmo 67, ó Deus, seja gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, ou seja, que o teu nome santificado nos habilite
a proclamar e a falar da sua santidade. Versículos 2 e 3 então nos dizem: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. E que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A reunião do povo de Deus, que reconhece a santidade de Deus, que pode louvar ao Senhor reconhecendo o quanto Ele é santo, é o resultado, é o fruto desta oração que o Senhor nos ensinou e que sempre devemos fazer. Percebam, irmãos, que de início o Senhor ordena, o Senhor organiza, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança, os nossos pensamentos de maneira tal que perseguir, buscar, promover, proclamar a sua glória devia ser aquilo que mais ocupa o nosso pensamento. Todas as vezes que tomando uma decisão, que pronunciando uma palavra, que agindo ou tratando as pessoas, que lidando com a minha vocação, eu estivesse então pronto a cumprir o meu chamado, a ordem que o Senhor me deu, eu deveria sempre, inicialmente, refletir, orar e dizer: Senhor, como posso eu tornar ou tratar o teu nome de maneira santa, de maneira reverente, de maneira que tudo se disponha a te glorificar. A nossa mente, irmãos, tão cheia, tão repleta daquilo que muitas vezes nos atrai, nos apetece, nos seduz, inverte a ordem das orações que nós deveríamos fazer. Muda, distorce a ordem que deveria ocupar o nosso pensamento, o nosso coração e elevar os nossos desejos a Deus de maneira santa. E nós nos perdemos muitas vezes em nossas orações e assim ensinamos aos nossos filhos, onde nós pedimos por saúde, nós pedimos por dinheiro, nós pedimos por bens, nós pedimos por sucesso e vitória, mas não pedimos que o nome de Deus seja tratado de maneira santa e que tudo concorra para a sua glória. Nós temos o Salmo 99, versículo 3 também, vejam comigo. Outro texto, uma vez que nós estamos aqui, podemos aproveitar. O Salmo 99, a partir do versículo 1, nós encontramos: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, ou seja, Ele é santo, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. E o que é que a igreja de Cristo deve fazer diante de um testemunho glorioso a respeito do Senhor? Versículo 3: celebrem eles o teu nome. Vamos ler? Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo. Por quê? Porque é santo. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou nos mostra que santificamos o nome de Deus quando andamos neste mundo de maneira tal que o mundo veja em nós o máximo possível deste testemunho que diz respeito à santidade do nome do Senhor. Na realidade, esta oração ou esta primeira petição, ela nos ensina pelo menos duas coisas. A primeira delas é que devemos orar para que Deus santifique e glorifique a si mesmo neste mundo. E Ele fará isso sempre através daquilo que manifesta o seu poder, a sua força, o seu domínio, a sua glória, a criação, mas também de maneira especial, Ele faz isso mostrando o que Ele realiza no meio de seu povo redimido. Quando, diante de toda e qualquer situação da vida, não deixa de considerar o nome do Senhor
santo e glorifica assim o nome do Senhor. Nós também aprendemos com esta oração que devemos rogar ao Senhor que opere por meio de nós e que a glória do Senhor, do seu nome neste mundo, seja uma marca clara da vida do povo de Deus. Irmãos, percebam como a comunhão que temos com Cristo é a única que pode nos possibilitar estas coisas. Porque se não temos comunhão com Cristo, não temos compromisso. Porque se não temos comunhão com Cristo, não derramamos o nosso coração diante de Deus. Porque se não temos comunhão com Cristo, não suportaremos provações, perseguições, ocasiões onde nós seremos tentados a negar o nome do Senhor. E tal como Pedro dizermos, eu não o conheço. Mas se habilitados formos e entendermos o significado desta gloriosa oração, não precisaremos de imagens neste recinto. Não precisaremos de nada além do que os sinais que Cristo nos entregou, a ceia, o batismo, a palavra que fala a respeito de Cristo. E tudo aquilo que fizermos trará as marcas daquele que foi cravado na cruz. Meus irmãos, é interessante refletirmos nesta noite a respeito desta primeira petição e fazermos uma ponte com a ceia do Senhor que daqui a pouco nós iremos tomar. Se Deus exige de nós, e Cristo nos ensina isto, que tratemos o seu nome com reverência, santidade, porque Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Se Deus exige de seu povo exclusividade, dedicação integral, ela não acontece apenas aqui na igreja, mas no dia a dia do povo. E Cristo nos ensinou isso. Se Deus exige de nós que o seu nome seja santificado, e isto não envolve apenas o Pai Celestial, mas nós sabemos o Deus triuno, porque eles três dão testemunho nos céus a respeito de Cristo, o Pai, a Palavra e o Espírito. Nós não podemos apenas separar partes, áreas da nossa vida e oferecermos em santificação para Ele. Eu vou tornar isso de maneira mais fácil e explicável. Comunhão que nos leva à santificação do nome do nosso Senhor e promove a glória do Rei, Salvador e Senhor da Igreja, diz respeito à intimidade que nós temos com Ele. Intimidade envolve acesso livre à presença daquele com quem gozamos de comunhão, de uma união comum. Agora pensem comigo, e eu espero que vocês entendam esta analogia. Nós temos muitos irmãos aqui nesta noite sinceros, crentes, mas que ainda relutam em se decidirem por Cristo. Outros irmãos sinceros, crentes, mas que ainda relutam em se filiarem a esta parte do corpo de Cristo que é a igreja. Eu espero que vocês entendam esta comparação e que também entendam que a nossa preocupação nunca será em receber indiscriminadamente ninguém. Mas se relutamos em entregar todas as áreas da nossa vida, inclusive a principal, que é nos unirmos por completo a Cristo e ter comunhão com Ele, não somente na oração, nos sacramentos, mas fazendo parte do seu povo,
estando debaixo do governo, da supervisão e do pastoreio de um conselho de presbíteros, nós não agiremos como uma noiva deve tratar o seu marido. Continue a raciocinar comigo. O que é tão comum hoje entre os casais incrédulos que não temem ao Senhor? Não querem compromisso. Então, eles tomam uma decisão. Cada um vive em sua casa, e quando nós quisermos uma comunhão maior, mais íntima, vocês sabem o que eu estou querendo dizer, nós nos juntamos. Depois, quando temos aquele momento de intimidade, nós nos separamos. Não é a verdade ensinada pelo Senhor a respeito de uma união conjugal, mas assim os ímpios e os incrédulos agem. Agora, continuem raciocinando comigo. Deus nos trata como se fôssemos a noiva de Cristo. Pode uma noiva entrar no recôndito de seu amado e apenas comer da sua mesa, e apenas reunir-se em oração, mas depois saindo durante a semana sem nenhuma informação, sem nenhum compromisso, sem nenhuma menção, ela desaparece da presença de seu noivo? Assim ocorre se nós relutamos em entregar todas as áreas da nossa vida e orarmos como deveríamos orar: Pai nosso, porque eu tenho comunhão com a igreja, santificado seja o teu nome através de tudo o que faço. Assim ocorre quando nós deixamos de dar ou de entregar tudo o que temos e o que somos para a glória do Senhor. É o que ocorre quando muitos apenas desejam aproveitar de alguns momentos prazerosos na presença do Senhor, mas ainda relutam em entregar e render os seus corações ao Redentor. Não considerem como um puxão de orelha, não. Considerem como uma chamada amorosa e pastoral, que nos diz que esta oração, ela é um pedido para que o nosso coração esteja disposto ao serviço. E podem vocês servirem a Cristo se não se renderem totalmente a Ele. Porque, por exemplo, Ele disse: obedecei os vossos guias, sejam pastoreados por eles, não deixem de se congregar, congreguem-se. Em todas essas coisas, irmãos, o nome do nosso Senhor é santificado. Mas ainda tem uma última palavra para nos chamar a atenção a respeito destas responsabilidades que acompanham os privilégios que nós temos. Nós precisamos agir, pensar e viver diferente do mundo. O nosso tempo é visto como uma geração que não tem compromisso, que não tem fidelidade, que não tem amor, mas é movida por interesses. Não pode ser assim, irmãos, em nosso meio. Esta primeira petição, ela nos molda e nos mostra que a glória de Deus, eu repito, ela é a única, ou a busca por esta glória, rogar por esta glória, é a única maneira que temos de recebermos do nosso Senhor a capacidade que tanto precisamos para neste mundo vivermos e as pessoas olharem para nós e perceberem por que nós somos crentes, por que nós somos um povo santo, por que este atributo pertencente a Deus nos foi dado, nós pobres e miseráveis pecadores. Isto aconteceu porque Ele nos amou tanto, que aquilo que o seu Filho conquistou na cruz, Ele compartilhou conosco. Os seus benefícios,
De maneira que a Escritura nos diz que a comunhão que temos com Ele é de corpo e de sangue. Obviamente não é carnal, porém espiritual. Estamos nele, Ele em nós. Só podem entender, irmãos, o que eu estou falando aqueles que tiveram uma experiência particular, pessoal, com o Senhor Jesus Cristo. E podem sentir o mesmo que muitos estão sentindo aqui nesta noite, quando ouvem as palavras do Rei e se emocionam por saber que deveriam estar longe desta mesa, mas que podem cantar, assim como o hino que tanto conhecemos, eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus morreu por mim. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Que o Senhor se apiede de nós, irmãos, nesta noite. Que esta palavra ela encontre lugar em nossos corações. Que o nosso louvor seja sincero e verdadeiro. Que as nossas orações muito mais refletidas, não apenas vazias, frias, indiferentes, mas fervorosas, cheias de sentido, porque oramos o que cremos. E só podemos orar ao Pai porque sabemos que temos acesso a Ele por aquele que nos conduziu ao Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. E podemos pedir que o Seu nome seja tratado de maneira santa e gloriosa, porque Ele nos chamou com santa vocação e nos santificou com um propósito de proclamarmos as verdades, as virtudes do glorioso Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós temos, ó Senhor, plena certeza de que nesta noite, mais uma vez, o Teu nome está sendo honrado e glorificado por Teu povo. Nós Te louvamos, ó Senhor, porque sabemos que por vontade própria jamais estaríamos aqui. Mas o Senhor nos move por Teu Espírito, nos ilumina a mente e o coração para recebermos a palavra. E é por isso, Senhor, que Te rogo, porque creio que a Tua palavra não volta vazia. E haja verdadeira mudança em nossos corações. Que as nossas verdadeiras prioridades sejam aquelas ensinadas pelo Senhor, que visam a glória de Deus. Que nunca devemos primeiro nos preocupar com as nossas necessidades, mas em fazer a Tua vontade e em que venha o Teu reino, Senhor. E assim como nosso Senhor Jesus Cristo, possamos dizer que a nossa vontade, primeiramente, não é comer nem beber, mas fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Ó Senhor, mais uma vez, somos convidados à Tua mesa, estamos em Tua casa, comeremos o pão, beberemos do cálice, anunciaremos mais uma vez a Tua morte até que o Senhor venha segunda vez para nos levar. Que seja um momento de regozijo e de renovação da nossa esperança, porque sabemos que este é um momento tão santo, tão glorioso, porque aquele que é puro, o Teu Filho Jesus Cristo, Ele condescendeu a nós. Ele encarnou e se humilhou, tomando a nossa forma humana, o Criador se fazendo criatura, a fim de que fôssemos separados e santificados para este momento. Estes elementos, ó Senhor, serão utilizados agora em um momento especial, pelo que rogamos, ó Pai, que os abençoes,
e que abençoe a todos aqueles que habilitados estão para participar deste momento tão sublime. E para aqueles que se preparam, que seus corações estejam cada dia mais desejosos e ansiosos por também comer e beber do cálice do Senhor. E para aqueles que necessitam de uma decisão e de um maior compromisso, que não relutem, mas que rendam seus corações e não hajam como a noiva que não se entregou totalmente ao seu noivo. Ó Senhor, que momento especial para todos nós. É a reunião do teu povo, que possamos fazer mais uma vez isto em memória de Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele pelo nome de quem oramos e te agradecemos. Amém. Amém.